Meu marido me escondeu na festa. O Seiyu me encontrou e disse: eu estava te procurando. A frase cortou a sala como uma navalha. Era simples, direto. 3 palavras com peso de décadas. Julian cruzou o salão como se o tapete vermelho fosse feito da linha que nos prendia ao passado. Ignorou meu marido, ignorou o brilho, a conversa vazia, as mãos estendidas, que esperavam um cumprimento de protocolo. Foi até mim, segurou minhas mãos com firmeza, olhou nos meus olhos e falou, como quem reconstrói uma memória perdida. Houve um silêncio absoluto depois. O tilintar dos copos pareceu encerrar. Alguém deixou cair uma taça menos o estilhaço, brilhou no chão como se fosse a verdade que finalmente caía. Fletcher recuou alguns passos, o rosto mudando de cor. Por um instante eu vi nele algo que não era raiva nem surpresa, mas a sensação de que um brinquedo que ele achava sob controle escapara por entre seus dedos. Eu estava ali, encolhida, sob o casaco que ele havia escolhido para mim, o vestido discretamente modesto que ele insistia ser adequado. O lustre refletia em pedacinhos no verniz do salão. Meu perfume, um resto de coragem que eu me permitira naquela noite, tinha cheiro de flor noturna e lembranças. Senti as mãos de Julian nas minhas, a pele mais quente e conhecida do que a minha própria. O coração, ainda que velho, reconheceu o ritmo do outro. Porém, a voz dele foi tão baixa que eu achei que fosse só para mim. Mas a sala inteira ouviu. Eu te procurei por 30 anos. As palavras ditas assim, em público, me despiram. Não houve pirotecnia, não houve declarações grandiosas, apenas a calma enraizada de alguém que passou a vida procurando uma peça perdida, e ao encontrá-la, não queria soltá-la de novo. Fletcher tentou recuperar a cena. Passou a mão pelo terno, deu um sorriso rachado, tentou a piada rápida, a pequena humilhação que ele sempre oferecia para me lembrar do lugar que eu ocupava. Mas o gesto não colou. Quando alguém pega uma verdade e a pronuncia em voz alta, as mentiras perdem o verniz. Eles se afastaram. Pessoas sussurravam. Havia olhos que antes me ignoravam menos colegas, conhecidos sociais, voltados para mim com aquela mistura de curiosidade e pena que seu marido cultivava como um troféu. Senti o peso das máscaras naquela sala inteira. A minha, a dele e a da vida que me forçaram a levar. Quando conseguimos sair para o carro, o silêncio que tomou o banco traseiro foi denso como uma cortina. Fletcher dirigia com as mãos brancas no volante. Não disse nada por minutos que pareceram horas. A cidade passou pela janela como uma fita, luzes borradas, reflexos de vitrine, o som distante da festa ficando mais tênue. Minha boca insistia em repetir o nome dele, como se dissesse uma prece Julian. Ao mesmo tempo, queria amaldiçoar o momento que reabrira tudo o que eu enterrara. Se esta história está tocando você, fica comigo até o final. Quero que você entenda não só o choque daquela noite, mas por que, depois de tantos anos, eu ainda tremo ao ouvir meu próprio nome proferido por alguém que um dia foi meu inteiro. Há decisões que aparecem na vida como portas entreabertas. A gente cruza o limiar para proteger outra pessoa e, sem perceber, se perde no caminho. Não houve dramática cena de corte. Ninguém me forçou às pressas, ninguém me empurrou para o lado. A violência aconteceu nos gestos calmos, menos nas propostas feitas em escritórios revestidos de mogno, nas promessas sussurradas em jantares, no peso do nome Blackwood, pronunciado por pessoas que mediam futuros como quem pesa ouro. Julian e eu nos conhecemos na biblioteca da universidade. Era um lugar com cheiro de papel antigo e café que vazava de um canto. Um cheiro que me lembra agora de como as coisas podiam ser simples. Ele estava no mesmo livro por 2 noites seguidas, com a cabeça inclinada sobre páginas rabiscadas. Eu, então com 22 anos, me sentia atraída não pelo rosto famoso que as pessoas descrevem depois, mas pela maneira que ele lia, devagar, como quem tenta guardar cada frase para si. Você sempre lê assim? Eu brinquei uma tarde, sentando ao lado dele sem cerimônia. Sempre que encontro algo que vale a pena guardar, sim, respondeu, sem me olhar de imediato. Quando ergueu a face
Havia uma inquietação que eu achei romântica. A certeza de quem quer botina grande demais para viver em silêncio. Foi assim que começamos. Conversas sobre livros viraram cafés. Cafés viraram caminhadas até o lago, e o lago virou o lugar onde, numa tarde de céu tão claro que parecia mentira, ele me pediu para casar. Não foi um pedido com joelhos no chão ou com aliança brilhando. Foi uma promessa silenciosa, feita com as mãos estendidas e o vento pegando leve no meu cabelo. Eu disse sim, como quem aceita um mapa, que promete mundos, e me lanço exultante naquela promessa. Julian tinha charme honesto e sonhos de um mundo que acreditava poder consertar. Vinha de uma família grande, com expectativas maiores do que a vida às vezes comporta. Seu pai, Charles Blackwood, era o tipo de homem cuja presença fazia honorários parecerem bagatelas e cuja opinião abria menos ou fechava menos portas que mudavam destinos. Eu sabia disso. Eu sabia desde o começo que namorar Julian significava namorar, de certa forma, toda a fortuna de possibilidades e inimizades que o carregava. Houve, no entanto, uma inocência boba nossa. Achávamos que o mundo de Charles poderia ser contornado com amor, que a doçura de nossas promessas bastaria para transformar o que era metálico em humano. Não sabíamos que riqueza antiga tem regras que se enraizam na carne e que pessoas desse meio tratam reputações como heranças a serem guardadas a ferro e fogo. Descobrimos a gravidez numa manhã de verão. Ele me levou para ver o horizonte. Estávamos naquela fase de acreditar que o mundo era nosso e que só precisávamos de tempo. Quando a notícia veio, foi como se um sol novo nascesse entre nós. Rimos, choramos e tive medo do tamanho da alegria. Planejávamos contar à família de um jeito que parecesse inevitável, bonito. Planejávamos tudo até a hora em que as portas do escritório Blackwood se abriram para nós com botas de chumbo. Charles nos chamou para o estudo dele, um lugar onde o ar parecia mais denso, as cadeiras mais baixas, os quadros pesando com olhos frágeis. Ele não levantou a voz. Não precisou. Disse coisas com a frieza do homem que sabe medir o custo de um erro, que o nome Blackwood tinha obrigações, que certas alianças abriam portas e outras as trancavam. Falou, com desprezo velado, sobre o futuro de Julian, menos sobre bolsas, sobre o mercado, sobre como uma imagem imprópria poderia apagar anos de trabalho. Julian tem potencial para estar entre os grandes, disse Charles como se dissesse uma verdade matemática. Não podemos, dixelou, ser distraído por circunstâncias que o tirem do foco. Uma família, um escândalo, uma ligação imprópria. Coisas que se tornam histórias que ganham vida própria. Você entende, Moran? Eu entendi. Entendi nas coisas que não foram ditas. O aviso velado. As contas futuras que poderiam desaparecer. O destino do homem que eu amava entregue à balança de orgulho de outra pessoa. Julian ficou em silêncio. Ouvi o barulho do próprio pulso na sala menos o meu e o dele. E, pela primeira vez, vi a profundidade do sacrifício que talvez nos fosse pedida. Ele me olhou como se procurasse força e eu senti um empurrão interno que me fez recuar. Há momentos em que amar alguém parece implicar em abrir mão de si para proteger aquele que amamos. Julguei, então, que a escolha era binária. Ou eu e nosso futuro imediato, arriscando tudo, ou eu saindo de cena para garantir que Julian pudesse seguir sem a sombra de uma ligação que, por mais legítima, poderia ser usada contra ele. Não houve gritos, não houve violência, houve uma negociação de sorrisos quebradiços, de promessas silenciosas. Decidi ficar fora, assumir o papel que me fora colocado, com a coragem que alguém toma quando sabe que uma vida pode ser salva pela sua resignação. Dizia a mim mesma que era um ato de generosidade, que me tornava uma protetora e não uma vítima. 3 semanas depois, perdi o bebê. O súbito vazio que veio com a notícia não tem imagem que consiga retratar com justiça. Foi como se o inverno tivesse descido em pleno verão. O corpo doeu. O coração doeu de um tipo que não se cura com o tempo,
só com aceitação lenta. Fui à clínica com as mãos trêmulas. Peguei papéis. Ouvi termos clínicos que pareciam estranhos à minha dor. Houve silêncio na sala de espera. Olhares que passavam por mim como se eu fosse uma personagem de vidro menos bonita, frágil, descartável. Quando voltei para casa, as paredes pareciam mais baixas. Fletcher entrou na minha vida nesse momento, não como herói, mas como proposta de segurança. Era um homem que sabia lidar com sutilezas sociais e que ofereceu algo que me parecia vital. Um teto sem problemas, uma chance de respirar sem que a lembrança do que eu perdera estivesse sempre como punhal na garganta. Ele ofereceu também, silenciosamente, invisibilidade. Prometeu um compartimento seguro, onde eu poderia existir sem sofrer as perguntas que ainda ecoavam. Eu me casei com Fletcher meses mais tarde. Não houve festa exuberante. Não havia fogos. Havia uma cerimônia quieta com testemunhas seletivas e um jantar que mais parecia uma assinatura de contrato em forma de bolo. As pessoas aplaudiram, brindaram e eu sorri com a boca, com a educação que a vida me ensinara. No fundo, minha alma guardava um anel de prata com uma esmeralda que Julian tinha me dado. Eu escondi-o numa caixa de joias. Era um relicário de uma versão de mim mesma que pensei ter deixado para trás. Casar foi um ato de sobrevivência, e ao longo do tempo eu aprendi as regras não escritas de uma vida segura. As roupas certas, as palavras medidas, o grau certo de visibilidade. Passei a medir cada gesto. Recebi um envelope mensal com o que chamucei de allowance, um nome frio para o que era, na verdade, uma maneira de controlar minha liberdade. Havia discretas aprovações para viagens, comentários sobre o corte do meu cabelo, sugestões sobre as amizades aceitáveis. A rotina se instalou como um sapato apertado, confortável demais para resistir, doloroso demais para ignorar. Olhei para o anel de esmeralda algumas vezes, toquei-o como quem procura a si mesma em algo que não se pode revelar. E, no entanto, havia dias em que a lembrança daquele salão e das mãos de Julian me atravessava de novo. Às vezes, à noite, me pegava contando as horas em que havia sido apenas minha. Outras, inventava desculpas para sentir o aroma do meu próprio perfume antes de adormecer. Não quero que isso soe como a narrativa simplista de uma mocinha que se entrega e depois se arrepende. A verdade é mais complicada. Havia decisões tomadas por amor, por medo, por desejo de proteger alguém que eu acreditava merecer todas as chances do mundo. Há uma linha tênue entre heroísmo e autoaplicação de punição. Eu atravessara essa linha sem perceber, e por muito tempo carreguei as consequências. Anos se passaram com pequenos gestos de conivência silenciosa. Fletcher era meticuloso controlador nas formas que pareciam menos visíveis do que a coerção aberta. Aprendi a usar roupas que ele aprovava, a falar sobre assuntos que aplacavam sua necessidade de ordem. Havia, claro, momentos de ternura menos verdadeiros, ainda que espaçados, que me faziam duvidar se tudo não fora apenas uma história de adaptação humana. Mas as decisões grandes, as que decidiam por mim, sempre vinham acompanhadas de sua sombra. E então veio a festa. No salão, sob os lustres, eu me vi, por um segundo, com 22 anos de novo. Não no corpo, mas naquilo que nunca me abandonara a capacidade de ser vista, de despertar desejos que não eram só do meu marido. O toque de Julian nas mãos me lembrou de promessas que não tinham fim estipulado, e a declaração que ele fez ali, em público, foi mais que um reencontro. Foi uma interrupção soldada no meu presente. Depois daquele encontro, eu passei noites inteiras revivendo cada opção que me levara até ali. Revi as cartas que Julian havia escrito e que nunca chegaram a mim. Lembrei dos sorrisos dele sob a chuva. Recordei as promessas feitas no lago. Lembrei, com uma dor que ainda hoje dói, do momento em que decidi não ser obstáculo para o futuro dele. Perguntei-me, pela primeira vez em 25 anos, se as trancas que eu aceitara não tinham sido, na verdade, instaladas por quem se beneficiava de minha ausência. É fácil, para quem observa de fora, pensar que a vida que escolhi foi fruto de uma mulher fraca que aceitou o menor de dois males. Não é assim. É quase sempre assim. As grandes decisões não chegam com rótulos claros.
Elas vêm como alternativas de dor, e às vezes a opção que escolhemos é a que nos promete menos ruína para aqueles que amamos. Isso não torna o sacrifício heróico, apenas o torna humano e trágico. Quando Julian me apertou as mãos no salão e pronunciou aquelas palavras que ecoaram através dos cristais, não era apenas o passado que retornava menos. Era a pergunta irritante que eu guardara para mim: quem eu seria se me permitisse existir com minhas próprias escolhas, e não apenas como reflexo do medo alheio. A pergunta soou perigosa. Ela exigia coragem, e um preço que eu não sabia se estava disposta a pagar. Fletcher viu a inquietação nos meus olhos. Toda conivência tem um detector fino, e os controladores possuem um radar para qualquer véu de independência no parceiro. Nos dias seguintes, as pequenas aprovações começaram a ficar mais esparsas. As desculpas foram inventadas. O bilhete com o cash allowance veio com números menores. A possessividade assumiu novas formas: mensagens, reuniões prolongadas, insinuações sobre minha estabilidade emocional. A vida que eu achara garantir transformo-se em vigilância sutil. E eu, que passei anos sendo instruída a não brilhar tanto, me vi ofuscada por um olhar que me lembrava sempre do custo de qualquer clarão. Havia no meu corpo a lembrança do lago, do livro, do riso compartilhado, e então vinha a ordem coletiva de que eu devia, por bem ou por mal, ficar quieta. Acho que, no fundo, sempre soube que um dia a conta chegaria. Quando isso veio, foi na forma de uma escolha nova: permanecer nessa segurança que me definira por tanto tempo, ou ouvir Julian de novo, e descobrir até que ponto minhas decisões ainda me pertenciam. Eu não sabia ainda quais fios aquela noite na gala puxaria. Não sabia como uma frase poderia abrir uma gaveta trancada por décadas. Não sabia que, ao aceitar a mão dele, eu estaria acendendo luzes que fariam sombras antigas se encolherem menos e que algumas sombras reagiriam com violência. Fome de controle. Fiquei tempo suficiente naquele salão para sentir os olhares me perfurarem de todos os lados. Segurei a mão de Julian, senti-lhe o pulso. Ouvi um "eu te procurei", que soou como promessa e ameaça ao mesmo tempo. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas, e foi nessa noite, olhando para o teto, que percebi que a vida que construíra por medo e prudência começava a rachar. Na manhã seguinte, o espelho me devolveu a imagem de uma mulher com marcas. Não só as marcas do tempo, mas as marcas da renúncia. Havia nas rugas ao redor dos olhos a memória dos sorrisos que neguei. Havia na postura o peso de atitudes tomadas para proteger o futuro de outra pessoa. E havia também uma semente de inquietação que já não aceitava mais acomodação. Algumas decisões só se tornam reais quando são faladas em voz alta. Eu decidi então que precisava ouvir Julian com calma, não para reviver uma juventude, não para me agarrar ao que poderia ser, mas para entender o que ele realmente queria oferecer. Havia duas opções: a segurança encaixada na minha vida com Fletcher, ou a incógnita que Julian representava. O problema de toda incógnita é que, mesmo quando parece bonita, exige pagamento. Quando saí do apartamento naquela manhã, para um café que havíamos combinado, do qual falarei mais tarde, levei comigo o anel escondido, a dor e a possibilidade de um recomeço. Não estava pronta para derrubar minha casa de vez. Estava pronta, no máximo, para olhar as paredes e decidir, pela primeira vez em muito tempo, se eu queria mantê-las onde estão ou deixá-las cair. A rua parecia longa, e minha sombra, quando passei sob o poste amarelo, parecia bem menor do que a que eu carregava dentro. Ainda não sabia que aceitar escutar poderia me levar a confrontos que eu não esperava, não apenas com as lembranças, mas com um homem que me prometera segurança e que naquela noite do baile me havia escondido como se eu fosse peça de coleção, que se mostra apenas em ocasiões certas. Havia muito por vir, havia cafés que seriam de revelações, haveria conversas com advogados, documentos que brilhariam como espadas naquela vida aparentemente polida. Haveria também escolhas que eu teria de fazer com as próprias mãos, sabendo que abri-los poderia significar perda e fechá-los, estagnação.
Quando me sentei naquele banco de pedra, em frente ao pequeno café onde Julian gostava de ir, tudo parecia em suspensão. O aroma do pão requeima-assado veio como um golpe de realidade. Havia um mundo comum lá fora, feito de pessoas que iam e vinham com seus dramas pequenos e urgentes. E no centro daquele mundo, havia nós dois, com uma história antiga e reticente, prontos para ver se o que restava ainda podia ser reconstruído. Ele apareceu com passos calmos, cabelo riscado de prata nas têmporas, o casaco simples que não tentava impressionar. Havia no rosto dele marcas de anos, não de velhice, mas de batalhas que não nos pertenciam mais. Sentou-se, olhou para mim e sorriu de um jeito que fez o ar ao redor diminuir. Você me ouviu? Perguntou primeiro, sem pressa. Ouvi, respondi. E foi assim que, sem querer, comecei a reescrever o que eu pensava ser óbvio sobre lealdade, sacrifício e amor. Cada palavra dele trouxe à tona memórias enterradas e perguntas que, até então, eu só me permitia sussurrar. Ele explicou o porquê de sua busca. Falou de portas batidas, de cartas perdidas, de noites em claro. Falou também de sua separação, de um vazio que lhe fazia sentido não completar, de uma vida que foi diferente do que imaginara. Não era uma oferta de salvação automática. Era uma proposta. Venha trabalhar comigo, venha me ajudar a construir algo que vale a pena. Julian não prometeu mundos fáceis. Prometeu parceria, e essa palavra, naquele momento, soou mais perigosa e mais verdadeira do que qualquer promessa que eu tivera antes. No entanto, quando contei a Fletcher sobre o encontro, porque achei que a honestidade era uma moeda perdida, que eu deveria, ao menos, tentar menos, as coisas mudaram rápido. Ele não teve o choque dramático que eu imaginara. Ele teve uma reação controlada, meticulosa, começou a obstruir pequenas linhas, a aparar minhas distrações, a me cercar com justificativas e documentos que se tornaram medidas de pressão. Não percebi ainda que, no que parecia ser proteção, escondia-se a tentativa de eliminar qualquer possibilidade de fuga. E eu, que há tanto tempo me acostumara a fazer concessões para proteger sonhos alheios, senti que agora era eu quem precisava ser protegida, não do mundo, mas do homem que havia escolhido como refúgio. Só então compreendi que nem toda segurança é abrigo. Muitas vezes é uma prisão com paredes fofas. Às vezes me pego pensando, quando foi que comecei a aceitar que a minha existência fosse mediada por alguém? O que me ensinou a abdicar de escolhas fundamentais. Havia dignidade em me sacrificar por amor, sim, mas havia também um custo que eu começava a compreender ser demasiado alto. E não era mais só a minha liberdade em jogo, era a minha identidade. Eu terminei aquele café com a cabeça cheia de possibilidades e um medo latente. Mexer nas bases da minha vida poderia provocar desabamentos inesperados. Ainda assim, havia algo diferente. Dessa vez, menos uma sensação de que, se eu não agisse, viveria os próximos 25 anos repetindo os mesmos gestos que me haviam trazido até aqui. Havia, finalmente, na garganta, um nó que não se dissolvia com desculpas e que implorava por um regaço de coragem. Quando voltei para casa naquela tarde, encontrei Fletcher como sempre, com a expressão impecável pronto para administrar. Eu contei parte da conversa no café, sendo cuidadosa com as palavras, especialmente com a dose de esperança que a presença de Julian havia aceso em mim. Ele escutou e então, com a calma de quem segreda planos, começou a tecer o que viria a ser sua resposta. Ao contrário do que muitos imaginam, o controle não se exerce apenas com gritos e portas trancadas. Ele se faz com contratos, com pequenas anotações no diário do casal, com pareceres sussurrados, em voz baixa que tornam o outro obrigado a prestar contas até dos próprios pensamentos. Fletcher começou a colocar cercas, uma a uma, com a coragem lenta de quem não quer perder o domínio que lhe é familiar. Eu, por minha vez, senti o mundo apertar. Aquele encontro no salão,
aquela mão que segurara a minha, fora o primeiro fio puxado. Ao puxá-lo, não sabia que desfiaria todo um tecido de escolhas feitas ao longo de anos. Não sabia que, ao ouvir a verdade dita por Julian, abriria uma porta que me forçaria a decidir se desejava, de fato, ser a peça secundária na história de outro homem, ou assumir a autoria da minha vida. A história, contudo, não se decide em uma xícara de café. Ela avança por corredores administrativos, por reuniões arrastadas, por noites em que se recontam as razões. E, acima de tudo, exige ações. Eu ainda não sabia quais seriam as minhas, mas pela primeira vez em muito tempo, ouvi dentro de mim uma voz insistente que dizia: é hora de escolher. E escolher dói. E escolher dói. Saí do apartamento com uma mala leve e o coração pesado. Não era uma fuga cinematográfica. Era uma saída minuciosa, feita em pequenos atos de coragem. Coloquei roupas que sabia que poderiam me servir para recomeçar. Coloquei o anel de esmeralda no bolso de dentro do casaco. Enrolei as cartas antigas num plástico e as escondi entre páginas de um livro que ninguém tocaria. Levei também o diário, que mantivera em segredo durante anos, palavras escritas em noites de insônia, confissões e mapas do que eu já fora. Cada objeto que coloquei na mala pesava tanto quanto as decisões que vinha adiando há décadas. Fletcher não estava em casa quando saí. Não houve cena melodramática. Ele apareceu apenas quando eu já descera as escadas do prédio. Parou no hall, me viu com a mala na mão e sorriu com um daqueles sorrisos que por muito tempo eu aceitei como norma. Perguntou menos, com uma calma que eu sabia ser programada menos para onde eu ia. Respondi com a verdade que cabia em poucas palavras. Para trabalhar, o sorriso dele se desfez num segundo. O homem que se aconchegava em segurança e poder tinha em si uma segunda natureza, aquela que se inflamava contra qualquer ruído de independência. Ele tentou a persuasão inicial. Lembrei as vantagens da vida que me dera. Falou de conforto, de estabilidade, de tudo aquilo que me tornara aceitável. Depois veio a chantagem, a cortina de medo. Eu ouvi termos medidos, menções à reputação, perguntas retóricas que tentavam me enclausurar. E, por fim, a ameaça velada. Pequenas insinuações sobre o que poderia ser exposto se alguém fizesse barulho demais. Eu podia, naquele instante, recuar e manter uma vida segura, mas já havia visto demais e passado demais para aceitar outra vez que minha existência fosse esmola ou peça de exibição. Tomei a mala com mãos firmes, caminhei até o carro que Julian mandara para mim e entrei. O choque no rosto de Fletcher, quando as portas se fecharam, foi menos de surpresa e mais de perda de controle. Era para ele a confirmação de que seu domínio estava sendo questionado. No caminho até a sede da empresa, Julian não falou muito. Havia uma solenidade contida na maneira com que ele olhava para a cidade passando. Quando finalmente quebrou o silêncio, disse algo que me pegou desprevenida. Não quero que você me veja como resgate. Quero que me veja como um parceiro. Era simples, direto e devastador em sua honestidade. Os primeiros dias no trabalho foram desborrar de sensações. Timidez, vergonha antiga e uma alegria cautelosa. Rebecca me recebeu com um abraço que parecia carregar 2 décadas de compaixão. Margaret me trouxe uma xícara de chá que tinha o cheiro de coisas boas. David apareceu com uma pasta de documentos e um sorriso que dizia: aqui estamos. A equipe se moveu como uma pequena tribo às margens de um negócio grande. E pela primeira vez em anos, senti que poderia existir sem pedir permissão. Havia, porém, uma nuvem pairando. Fletcher reagiu quase que instintivamente. No primeiro aviso formal de sua reação, veio um papel oficial, uma petição, fria, prolixa menos que pedia revisões de contratos. Questionava acordos antigos e insinuava que minhas saídas daquela vida poderiam violar cláusulas que eu nem ao menos entendia completamente. As contas que ele controlava começaram a ter movimentos estranhos, transferências retidas, cartões bloqueados. Não era apenas ciúme, era estratégia. A sensação de estar sendo vigiada reapareceu em pequenos detalhes.
um cartão de estacionamento que não funcionava, uma mensageira que bocabreava ao me entregar um envelope lacrado. No começo senti vergonha de contar a Julian sobre esses constrangimentos. Parecia ridículo uma mulher nos seus 50 e tantos anos tendo problemas para abrir uma conta, mas confidenciei tudo a ele e a seu time jurídico. E então as engrenagens começaram a girar. O que transformou preocupação em fúria, menos uma fúria clara. Direcionada e fria menos, foi quando soube, por acaso, de como Fletcher vinha agindo nos bastidores há anos. Foi David quem trouxe a informação numa tarde chuvosa, em que, entre papéis e cafés frios, nós dois vasculhávamos correspondências antigas que Julian guardara em caixas. David, que vira o padrão de cartas devolvidas e correspondências sem resposta nas mãos de Julian, notara algo. Algumas mensagens tinham sido encaminhadas a endereços errados ou retornadas com carimbos estranhos. A repetição, para ele, não era coincidência. Era intencional. Alguém interceptou essas cartas, disse David. Eu senti meu estômago desabar como se o chão tivesse cedido. David seguiu. Julian tentou por anos. Contratou detetives, telefonou para conhecidos de família, procurou em registros e alguém tornou isso invisível em cada ponto de contato. Como se movida por um impulso que eu não poderia mais ignorar, comecei a investigar por minha conta. Não era espionagem em grande escala. Eram atos pequenos, buscando padrões. Vi um recibo que não era meu no arquivo de Fletcher. Um pagamento a uma agência de correspondência com um número que eu não conhecia. Mensagens deletadas do celular dele que deixavam rastros. Encontrei, escondido, em uma pasta que pertencia a Fletcher, um envelope com nomes de remetentes antigos e um telefone anotado, com um nome que eu reconheci vagamente de gente que frequentava os círculos de luxo da cidade. Era a prova, discreta e suficiente. Ele havia manipulado as tentativas de Julian de me encontrar. Trazê-lo à luz não foi simples. Não rompi a casa com acusações, pois sabia que acusar, sem prova, armaria Fletcher. Em vez disso, enfrentei-o com perguntas que não deixavam margem para resposta. No momento em que falei do envelope, vi algo se encolher nele. Não culpa, mas medo de perder a colcha de segurança que estava acostumado a esticar sobre nós. Ele tentou negar. Então, como muitas vezes acontece com quem vive à sombra da própria violência, deixou escapar uma verdade na forma de uma ameaça. Eu fiz o que precisava para proteger nossa vida, disse. Você não entende o que uma reputação pode fazer com um homem. Não havia arrependimento nos olhos. Havia apenas a crença de que seu ato era justificável, uma proteção para si mesmo que eliminava qualquer noção do que eu poderia querer. Naquela hora, compreendi menos com tristeza, e uma raiva fria, menos que eu não viveria livre, enquanto ele pudesse controlar. Até as pontas do meu passado. As escolhas que ele tomara não foram feitas por amor. Foram feitas para manter-se no comando. Não fiz uma cena. Arrumei minha vida e solicitei a presença de um advogado que a empresa nos apresentou. O processo legal que se seguiu foi pesado, repleto de termos que eu mal compreendia, mas que soavam como novas paredes sendo erguidas. Fletcher reagiu com litígios que tentavam manchar minha reputação profissional. Publicou informações inverídicas em círculos que faziam minha cabeça girar. Articulou, por meios sutis, uma narrativa onde eu seria a instigadora de problemas. Era a estratégia clássica. Desacreditar a vítima através de uma série de meias-verdades. Em paralelo, enquanto eu me consolidava em meu novo cargo e tentava aprender a respirar um ar que não fosse filtrado por medos antigos. Julian e seus sócios começaram a prestar atenção nas finanças que circulavam ao redor de Fletcher. Não falo aqui de fichas de cassino ou do sensacionalismo noturno. Falo de transações, de contratos, de fachada de empresas que existiam mais no papel do que no mercado, de transferências que não tinham explicações comerciais plausíveis. Havia padrões que, para olhos leigos, passariam despercebidos. Para quem monta e desmonta negócios todos os dias, aquilo traçava uma rota. Foi Rebecca, rápida e precisa, quem notou uma sequência de pagamentos anômalos,
pequenas quantias transferidas para uma rede de contas e, de lá, somas maiores enviadas a destinos que não tinham relação aparente com nenhuma atividade ilícita. É como um sangue que circunda um corpo, ela disse numa reunião tensa com Julian e Margaret. Parece que alguém tenta ocultar a origem. Eles trouxeram especialistas, contadores forenses, gente com paciência para rastrear centavos. Em poucos dias, a investigação ganhou corpo. A descoberta trouxe medo, não só para Fletcher, mas para mim. Eu sabia que quem manuseia dinheiro sujo costuma reagir com violência menos. Mas a violência que conhecia em Fletcher não era física e explícita, era mais perigosa. Manipulação, mentira, dissimulação. Ainda assim, havia um fio de justiça sendo puxado ali. Autoridades começaram a pedir documentos, a questionar transferências, e a maquinaria do sistema se moveu com sua lentidão letal. Eu tive que aprender a conviver com essa espera. Dias de ansiedade e noites em que eu revisava cada movimento meu como se pudesse, com meu escrutínio, impedir a tempestade. Enquanto as investigações cresciam, Fletcher começou a escalar suas ações de retaliação. Deu entrevistas insinuando que eu era instável. Tentou usar nossos amigos em comum para criar versões de uma esposa ingrata. Contratou advogados que seriam o suficiente para desalentar até os mais dosados. Havia também tentativas de pressionar Julian. Mensagens anônimas, telefonemas na calada da noite, com insinuações sobre os métodos de Julian quando administrara sua fortuna, tentativas de forçar o afastamento empresarial. Veio, de tudo, a velha tática de transformar a verdade em barulho, esperando que, no fundo, o barulho sufocasse a investigação. Mas o que Fletcher não previra foi que, ao buscar me atemorizar, ele estivesse desatando nós que guardavam suas transgressões. Os documentos que Julian e sua equipe reuniram iam além de suspeitas contábeis. Incluíam contratos falsos firmados em nome de empresas que, na prática, nunca tinham existido, e pagamentos feitos como se fossem por serviços prestados, e que na realidade tinham destino para contas pessoais. Havia uma rede, e esse tipo de rede raramente se sustenta quando uma das pontas resolve puxar a linha com firmeza. A primeira batida da polícia e das autoridades em sua casa foi uma manhã que ainda lembro com detalhes vívidos. O céu estava cinzento, a chuva fina fazia listras nas janelas, e o barulho dos carros passando parecia um ritmo para o que estava por vir. Eu assisti, de longe, com um colete apertado no peito, menos como se aquela roupa pudesse me proteger do abalo. Vi homens com crachá se aproximarem do portão. Vi Fletcher sair com a expressão de quem fora surpreendido, não por um acidente, mas por uma contabilidade que já não se podia esconder. Quando o vi algemado, percebi uma estranha mistura de alívio e vertigem. Alívio porque a sombra que me perseguira por tantos anos era finalmente confrontada. Vertigem porque nenhuma prisão refazia o tempo roubado. A cobertura da mídia foi imediata. Fotografias minhas com Juliano passado reapareceram. Colchões de perguntas foram jogados na rede. Havia vozes que me vitimizaram e outras que me linchavam na praça pública. Isso era parte do rito que quem passa por revelações públicas conhece. A verdade chega, mas o processo de percepção pública é brumoso. Eu não procurei os holofotes. Mantive-me nas tarefas, em minha função, nas reuniões de planejamento social que eu agora coordenava. Trabalhar foi a escolha de não fantasiar vitória antes do tempo. O processo legal se desenrolou em etapas, e eu aprendi a paciência como ferramenta de sobrevivência. Havia audiências, perícias e depoimentos menos atos em que eu me empoderava ao dizer a verdade, claro e simples, sem permitir que ninguém a moldasse. Não ofereci retaliação pública. Em vez disso, concentrei-me em criar uma base nova, relações de trabalho que me valorizavam, projetos de impacto que me davam sentido e um círculo de amigos que me ajudavam a caminhar quando o medo apertava. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça ficaram claras para mim. Fletcher havia tecido uma vida de aparências sustentada por desvios e manipulações. Sua prisão
não foi um acontecimento episódio. Foi o resultado de um conjunto de decisões que, por egoísmo e ganância, acabaram por tocar demais a superfície. A justiça, lenta, impôs consequências. Eu não celebrei a queda com visceralidade. Havia em mim uma tristeza profunda pela perda de tudo aquilo que pude ter sido. Havia também um alívio imenso por não mais ter que modelar minhas escolhas segundo os caprichos de outro homem. A reconstrução não veio de imediato. O que resta após anos de pequenez imposta é uma espécie de costura delicada. Fui nomeada diretora de Relações Comunitárias, uma posição que me permitia dar voz a projetos que sempre me pareceram importantes. Inclusão, moradia digna, programas de reinserção para mulheres que, como eu em outros tempos, precisavam de oportunidades reais. O trabalho tinha um significado prático que me aquecia. Reuniões com líderes de bairro, visitas a centros comunitários, ouvir histórias que me lembravam que a luta de reconstrução era comum e possível. Houve dias de insegurança, contas, burocracia, ajustes financeiros, o vocabulário de quem assume responsabilidades reais. Julian esteve ao meu lado, discreto e firme. Não foi um amor que apareceu de maneira grandiosa. Foi uma presença que me chamou a agir, que me desafiou a aceitar responsabilidades e que, repetidamente, disse: "Você pode." Ele me tratou como parceira, me entregando tarefas, me envolvendo em decisões estratégicas. Isso foi, talvez, o maior contraste com o que vivera com Fletcher: não ser diminuída, não ser tratada como troféu, não ser usada como um adorno. Certa noite, enquanto eu preparava um relatório para um projeto de habitação acessível, Julian apareceu com 2 copos de chá. Sentou-se ao meu lado, apoiou a mão sobre a mesa e disse: "Lembra do lago?" Sorri, e por um segundo nos permitimos recordar o passado, não como uma nostalgia que nos prendesse, mas como uma memória que agora fazia sentido por ter sido vivida. "Lembro", disse. "Lembro das promessas que fizemos e que nenhum de nós soube guardar direito. Houve erros", disse ele, "mas não precisamos repetir o roteiro." E foi assim, com pequenos gestos e conversas sinceras, que fomos costurando um relacionamento baseado em escolhas mútuas e não em sacrifícios impostos. Quando decidimos nos casar, não houve espetáculo. Planejamos uma cerimônia íntima num jardim que pertencia a um centro comunitário que eu ajudara a reabilitar. Havia flores simples, uma mesa com pães caseiros e amigos que representavam as várias partes das nossas vidas. Rebeca, com um sorriso largo. Marguerite, segurando minha mão. David, rindo com seu jeito desajeitado. Não foi necessário mais que isso. Para nós, o essencial era declarado em olhares e gestos. No dia do casamento, senti pela primeira vez, depois de tanto tempo, que minhas escolhas me pertenciam por inteiro. Andei até Julian com o coração sereno. Não havia pressa, não havia expectativa alheia. Havia minha vontade de dizer sim por razões que eram só minhas, por amor que eu escolhia, por companheirismo que me respeitava, por um futuro onde eu poderia ser inteira. Demos nossos votos diante de amigos e de pessoas que um dia nos haviam considerado equivocadamente. As vidas não se encaixam sempre em etiquetas que outros designam. A vida que seguiu àquela cerimônia foi um processo contínuo de reconstrução. Aprendi a lidar com dinheiro, a gerir horários, a estabelecer limites com gentileza e firmeza. Descobri o prazer de pequenas rotinas. Cozinhar numa cozinha que era minha, escolher minhas roupas sem temer um comentário. Descobri também o peso libertador de poder escrever sem censura meu próprio diário. Havia ainda dias em que o passado voltava em flashes, um bilhete malicioso, um telefonema menos mais. Cada vez mais eu achava recursos internos para responder com clareza. Algumas pessoas me perguntam se perdoei Fletcher. É uma pergunta legítima e íntima. Perdoar não significou esquecer. Significou para mim separar a pessoa do desejo de consumi-la com rancor. Foi um movimento de colocar limites firmes e, ao mesmo tempo, reconhecer que guardar ódio seria carregar um peso que roubava energia.
que eu preferi investir em vidas. Talvez ele tenha tido sua punição pela justiça. Eu, por minha parte, preferi buscar a minha recuperação. Ao olhar para trás, percebo que a cena da gala, menos aquela noite em que meu marido tentou me esconder, e o CEO pronunciou palavras que reabriram antigos caminhos, foi um ponto de virada. Não foi apenas o reencontro com Julian. Foi a primeira fagulha que acendeu algo dentro de mim, uma possibilidade de escolha que eu não sabia mais ter. A frase dele, eu estive te procurando por 30 anos, não foi um pedido de retorno imediato. Foi, ao contrário, um lembrete de que nossas decisões atravessam décadas e que há bens que o tempo não pode apagar. As pessoas que realmente nos veem. Aos 58 anos, eu casei novamente com um homem cuja presença me ancorou, não por dominação, mas por parceria. Não é um conto de final feliz, sem arestas. É um relato de que segundas chances existem, mas que elas demandam trabalho, paciência e coragem. A reconstrução da minha identidade foi um processo de pequenos passos e grandes renascimentos. Aprendi a dizer não sem culpa, a aceitar ajuda sem vergonha e a celebrar avanços sem medo de jactância. Hoje, ao visitar o centro comunitário que ajudamos a erguer, dou palestras curtas sobre empoderamento e autonomia. Vejo mulheres me ouvindo com olhos que me lembram o espanto que eu mesma sentira ao perceber que era possível escolher. Partilho com elas não fórmulas mágicas, porque não há magia menos, mas relatos práticos que buscar suporte, organizar documentos, encontrar pessoas de confiança e afirmar limites são atos políticos e pessoais ao mesmo tempo. Incentivo também a que se informem, a que guardem registros, a que não se calem diante de manipulação. Tudo isso, porém, digo com a consciência de que cada história tem seu ritmo e que a coragem aparece em doses diferentes. Às vezes, em noites mais quietas, releio as cartas antigas que escondi e sorvo o sabor agridoce do que vivi. Vejo a jovem que foi ainda dentro de mim, assombrada e esperançosa, e sorrio com ternura. Entendo, finalmente, que o amor verdadeiro não é aquele que pede sacrifícios que apagam quem nós somos. É o amor que nos encoraja a sermos maiores, sem que para isso precise reduzir o outro a pó. Sei que haverá sempre quem queira reduzir a história a manchetes fáceis. Mulher resgatada, homem poderoso caído. Mas a verdade que me importa é outra, que no final escolhi ser agente da minha própria vida. Não foi um ato de bravura espetacular. Foi uma série de pequenas decisões corridas em fila, cada uma empurrando a porta um pouco mais até que ela se abrisse. E quando lembro daquela noite no salão, ainda sinto o frio antes do calor. O estilhaçar de um copo que acentuou a verdade. Recordo também a mão que Julian segurou na minha, a firmeza que dizia mais do que palavras. E então me lembro do que respondi a mim mesma. Agora é hora. Hoje, ao olhar para o espelho, vejo uma mulher que não é mais definida pelo passado dos outros. Vejo uma mulher que escolheu e que reconstruiu. Se a minha história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, mesmo depois de longos anos. E se quiser, conte nos comentários. Sua voz pode ser a fagulha que alguém precisa.